Buenos dias, diretamente da TV Meg, para explicar o que é a LDB. LDB, o que seria LDB? TV Meg explica. LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Do quê? Da educação, exatamente o que estamos contra. LDB tem destruído famílias, tem sequestrado filhos quando leva filhos para a escola em período integral, não dá acesso às famílias a fazer o melhor para suas crianças e depois, quando é hora de juntar os delinquentes com assistencialismo, nem sempre tem a melhor proposta. Se até os 18 anos, quando a criança comete infração, são os pais que são chamados e não os juízes, promotores, né? E os LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Então temos o direito de refutar essa ditadura do Estado totalitário e opressor e exigir que o Estado catarinense nos assessore em trívio e quatrivium, que nos assessores nas artes liberais, em poder trabalhar com a nossa criança desde a tenra idade, que é o caso do Mateus, que é assim que ele está sendo trabalhado, com um trabalho voluntário da mãe e sem essa ditadura do Jorginho, ditadura do STF, tudo mesma coisa, Jorginho, STF, é tudo igual. Quando não criam possibilidade para nos livrar dessa maldita LDB, malditas promotorias, maldito Ministério Público, que só atrapalha as famílias e não pode ajudar em nada, fica fraudando documentos aí para exigir que seja feito desta maneira. Ontem eu li a lei, a verdadeira lei sobre a questão da educação dos filhos, e a lei ela não é uma lei omissa, ela é uma lei contundente. Eu dei o número da lei aí nos canais também, explicando exatamente a autonomia dos pais. E não é daqui a pouco, não, é agora a autonomia dos pais em escolher o método para os seus filhos. E não é o método que o governo faz, obrigatoriedade tóxica, que o governo faz essa porcaria de ataque direto à família, de ataque direto à criança, de ataque direto aos nossos filhos. Muito menos o ataque de uma promotora Luana dizendo que o filho é do Estado. Ela só pode estar caduca em dizer uma besteira dessa dentro de uma audiência. Conferimos a audiência, ela tentou retratar na audiência, mas não conseguiu. Eu disse, é isso aí, é isso que você está dizendo. É isso mesmo, não adianta querer consertar, não. É o que vocês estão fazendo quando dão até chave de processo para os sequestradores, em vez de apoiar os pais. A pegada foi sinistra, a pegada foi violenta, no sentido de fazer-los entender que estão prevaricando com o uso incisivo dessa lei e esquecendo todas as partes da lei, porque a lei tem várias partes, questões de segurança, e nada está sendo avaliado para fazer essa ditadura, senhor Jorginho. É, sua ditadura, o senhor está lado a lado com o STF. Nessa ditadura contra os pais, e os pais terão que ser mais participativos, menos omisso, deixar de ser bunda mole, pais bunda mole, simplesmente acatam isso. Não entendem que temos direito individual, somos constitucionais. Não quer dizer, senhora promotora Luana, que eu sou dona dos meus filhos. E muito menos que eles são do Estado. Eu não vou colaborar com ditadura educacional. E eu não vou colaborar com ditadura que não dá assessoramento para essa criança depois que está na delinquência. A justiça é um fracasso. Colocar as crianças
para outra família por não cumprir a ditadura educacional é um fracasso da justiça. Querer fazer isso é um fracasso da justiça. O Estado não pode supervisionar visando que os pais se adequem à educação livre. Sabe o que é educação livre, senhora? É sem selo do MEC, senhora Luana. É sem selo do MEC, senhora Luana. É sem selo do MEC, promotora Luana. O que é válido para você não é o válido para a família. Isso tem que ser respeitado. Não querem a interferência do Estado. Vocês estão fazendo interferência máxima. Isso é uma dissonância da realidade, promotora. A maneira que a senhora interpreta a lei, que a senhora entende. Como é que vocês dizem? Nós entendemos. Vocês não entendem nada. A lei é clara e eu li em alto e bom tom quando cheguei em casa ontem. Como nós da família Arquitetos vemos a lei e lemos a lei, não somos caduco como vocês, e lemos a lei explicando sobre a dissonância de realidade que a promotora está fazendo quando não aceita que a educação sem selos é educação, é contundente, ela acontece há 7 anos, ela é plausível. Ela é materializada, substanciada no trabalho dos pais, com a plataforma canacademy.org, e não poderá ser rejeitada e nem refutada pelos senhores, baseando-se naquilo que foi feito na pandemia mundial, quando o MEC, a Diretrizes e Base de Educação e o assistencialismo barato do Estado não deu conta da demanda, e falhou. E como eu disse, precisariam mais 4 horas para eu deflagrar sobre o assunto naquele momento, naquela ouvidoria. Senhoras e senhores, ameaças de piorar a nossa vida utilizando o conluio judicial, juiz faixa, dos opressores, dos perseguidores políticos, é uma iniquidade total, é um abuso de autoridade. É uma perseguição judicial. O que a senhora promotora prevê na sua fala é uma perseguição judicial do Ministério Público. Porque a senhora promotora está perseguindo os pais, está obrigando os pais, está ameaçando os pais com a vara do Estado, com a espada opressora do Estado, a nos condicionar a fazer o que vocês querem, para ser donos dos nossos filhos, para trazer sequelas para eles que serão irreversíveis, que é estar na coletividade tóxica disfarçada de convivência social. Convivência social é que os meninos estão tendo nesse momento, aonde eles estão agora e com quem eles estão desfrutando a vida, senhores. Neste momento, junto a pai e mãe, no caso junto ao pai agora, não é junto a mim que eu estou aqui gravando, isso é convivência social, isso é direito à liberdade, senhora Luana. E eu estou lhe apontando, senhora Luana, e gostaria que a senhora revisasse a sua maneira de interpretar a lei, bem como aquele juiz André Milani que me orientou, segundo ele, a revisar os seus conceitos de interpretação da lei, ler de novo a lei e ler desta maneira que eu li a lei. Sem positivismo barato, sem ser um maníaco adestrado do direito positivo que confunde lei com realidade. A lei é clara, dá autonomia aos pais. A lei não pede selos. A lei não pede selo do MEC. A lei não pede selo do MEC, senhora Luana. A lei não pede selo do MEC, senhor André Milani. Se vocês coagir aquele advogado a pedir selo do MEC, vocês vão ver a cobra criada que se criou aqui. Só lendo a lei, eu disse para vocês ontem, eu não tenho nenhum problema de dissonância cognitiva. A dissonância vem de vossas senhorias, que não conseguem fazer uma leitura.
Chegaram a esse ponto de não conseguir fazer a leitura. Vocês não estão assegurando nada para as crianças. Vocês estão extraindo eles do seio familiar somente para forjar a tutela do Estado. Não importa se eu vou morrer ou viver nessa, senhores. Não importa quanto shake eu vou tomar, quanto chá de guaraná, se eu vou ter que me abster do café. Se eu vou piorar de saúde, eu piorei muito de ontem para hoje. Na graça de vocês, eu piorei muito. Eu imagino que seja um complô para eu não sobreviver para os próximos 10 dias. Mas vale tudo para nos ajudar, né? Ajudar a enterrar a família, ajudar a calar minha boca, ajudar a infringir todos os códigos, principalmente o Código do Direito Cidadão, que é o direito dos meus filhos. Meus filhos têm direito de refutar vocês, mesmo sendo de menores, já que a senhora promotora Luana, apontada novamente nesse vídeo, disse que eles não podem ser só dos pais, então eles podem se defender do Estado. Com auxílio dos pais, se defender da senhora, que está se comportando como uma bandida totalitária. E também, juízes bandidos totalitários não serão aceitos. Gostaria de fazer ressalvas que o juiz André Milani se colocou disponível e humanitário naquele momento em que eu indaguei sobre ele ser totalitário ou não. Gostaria de dizer neste momento que estar na mão desses canalha não é fácil. E também dizer que nem todas as pessoas do funcionalismo público, do qual minha mãe fez parte há 40 anos, e eu não escolhi essa carreira para mim, mas respeitamos muito que lá tem pessoas muito boas. Mas, em geral, nós estamos vivendo um problema multidisciplinar nas instituições. São muitas lacunas que não são preenchidas e em todos os momentos aqui em Florianópolis se cria esses conluios deploráveis contra o cidadão de bem e a favor de tudo que é lei emburrecedora e tudo que não presta. A minha programação nessa manhã era para reagir a alguns vídeos de ataques direto à família, da comunidade, algo que foi programado e que eu tenho denunciado nas delegacias, nas redes e também no Ministério Público, que me indagou sobre o assunto de estar me sentindo perseguida politicamente. Depois de tantos boletins de ocorrência que viraram inquéritos e foram devolvidos por falta de provas, programáticos aqui na comunidade, que a gente está pedindo quem é que está pagando essa promotora para não conseguir ler a lei. Ela não consegue ler a lei. Porque se ela ler como eu li, ouvir a própria voz dela, ela vai entender que ela está errada. Que não existe uma tutela do Estado quando as crianças estão saudáveis, bem, e não tem necessidade de botar um selo do MEC na criança. Agora, se um bando de opressores resolveu botar selo do MEC nas crianças, os pais têm o direito de refutar isso, exatamente como os tratamentos de saúde imbecilizantes, que não nos ajudam em nada. Escolas sexualizantes, escolas que não ensinam nada, como eu estou acompanhando através da minha sobrinha, e que ela é uma estrela na escola e é maltratada mesmo assim. Mesmo assim é maltratada quando as notas dela não caem no sistema de maneira adequada e daí eles veem que nem aquelas caras de bunda. É assim, é o sistema. Olha o que nós estamos sendo condicionados, povo meu. Está na hora de fazer um grande avanço. É o enfrentamento. É o enfrentamento a tudo isso. Se existe um programa que eles querem botar famílias, forjar famílias,
que são acolhedoras para tirar filho dos pais e com isso desviar os filhos até do país, usando essas famílias, usando ONGs. Nós temos que encarar o Ministério Público como bandidos. Bandidos da infância, bandidos da infância. Mandar criar vergonha na cara. Mandar procurar uma maneira de instituir uma plataforma para que filhos possam estudar remotamente e ter convivência social apenas uma vez por semana. E que isso seja também na educação infantil. Tirar as crianças desse método integral. Tirar as crianças dessa alimentação podre que eles dão lá. Tirar as crianças desse condicionamento imoral que é o Estado. Tirar as crianças e os adolescentes desses humaneiros obrigatórios até os 17 anos. Por que a escola é obrigatória até 17 anos e a maioridade é só com 18? Fazer esse condicionamento dos pais é anti-direitos humanos, é contra os direitos humanos, é opressor, é opressão, senhores, e é contra a liberdade. É uma libertinagem do Estado, de um Estado vazio que não tem útero, não tem nada e quer ter posse sobre o cidadão. Eu não sou cadela do sistema, não faço parte desse sistema. Foi isso que eu fui lá dizer ontem para o juiz, que não faço parte disso. Não dessa maneira que essa promotora imbecilizante entende a lei. Porque a lei foi lida aqui ontem, eu posso ler de novo. O Renato disse para eu fazer um vídeo menor e ler a lei de novo aqui, daqui a pouco. Assim que eu me sentir melhor, eu vou fazer esse vídeo. Beijinho, beijinho. Tenha um bom dia. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.